Salve, salve galera, iniciando mais um podcast Conectados. Aqui a gente fala com a galera da construção civil. E hoje nós vamos ter a oportunidade de entrevistar uma mulher. Ela é engenheira civil, é a Daniela Haddad e ela é criadora do método Obras Guiadas. Ela ajuda empreiteiros a ter resultado. Então nós vamos bater um papo aqui. Ela tem uma grande experiência e vai dar aqui uma aula pra gente sobre como ter resultado dentro da construção civil. E aí, Daniela, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, João. Bom dia. Obrigada pelo convite. Até que fim, né? Até demorou, né? Demorou, mas agora nós vamos ter a As oportunidade. agendas uma hora iam ter que bater. É verdade. Vamos falar um pouquinho de obra, é isso? É exatamente. A gente quase não gosta, né, João? É, e uma mulher, né? Normalmente aqui eu acho que 90% foram homens que passaram aqui. É importante o que você falou, porque tem muita mulher no mercado, hein? Tem sim. Tem muita mulher entrando em obras, mas essa não é a questão, não. Acho que não tem essa divisão, na verdade, para quem vem para obra, né? Não. Principalmente na obra, a gente realmente tem que fazer acontecer, né? Independente de ser homem, ser mulher. Ontem eu recebi uma pergunta assim, você nunca sofreu machismo na obra? Eu falei, eu nunca senti isso. Eu não tenho problema com isso, não. Você chega lá, coloca os peão pra trabalhar. Você tem que mostrar a estratégia, firmeza. O cara confia, tem autoridade, aí ele vai. Ele não te vê assim, né? Não, tá ajudando ou tá atrapalhando? Sim. Você tem que ser a pessoa que tá ajudando. Se for para atrapalhar, eles tiram do canteiro. Eles tiram, né? Eles tiram. A galera da obra não é brincadeira, não. Não. Então vamos lá, vamos iniciar assim. Faz uma apresentação geral, um pouco sobre você. E aí na sequência eu tenho algumas perguntas aqui para poder te questionar. Vamos ver no que vai dar. Quem sabe faz ao vivo. Exatamente. Bom, quem que é Daniela Haddad no mercado de obras hoje, né? Eu sou engenheira civil, mas antes de ser engenheira civil de formação e atuação, eu fui técnica e tecnóloga de edifícios. Então, eu já tinha uma experiência quando eu me formei, né? E assim, eu fui para a área de engenharia justamente porque eu trabalhava com projetos e de infraestrutura. Falei, eu preciso me formar, porque na área acadêmica exige. Só que aí eu trabalhei nessa área até 2015. Deu uma quebra o Brasil. Teve uma época que a gente ficou muito focado na economia e muitos engenheiros, né, saíram para a rua para procurar a parte comercial porque não tinha projeto. Não tem como 2015. você fazer... 2015. Não tem como você fazer projeto de infraestrutura em casa. Não tem isso. Você precisa de estrutura, precisa de software e tudo mais. Então, eu me vi assim numa situação, numa sinuca de bico, porque eu tinha acabado de me formar com um filho pequeno, 3 filhos, e eu não tinha de onde tirar minha renda. Aí eu falei, eu preciso entrar na obra. Eu tenho que fazer alguma coisa, vou executar. E aí tomei coragem e me inscrevi num curso na minha cidade de pedreira. Eu falei, foi. Entrei no curso e sofria bullying. Com certeza, você deveria ser a única mulher lá. Tinham 2 mulheres, mas uma era bruta, né? E tinha eu. E aí tive que aprender a carregar lata, colocar a parede no prumo. Nunca executei nada, João, mas eu precisava... Mas aprendeu? Então, eu acreditava, eu aprendi a me conectar com a turma também. Porque eu acreditava assim, como que você sai de um curso de engenharia civil e vai para um canteiro pedir para um cara executar alguma coisa para você? Não tem como, você tem que ter algum conhecimento. E foi meu passaporte de entrada. Dali eu comecei a executar minhas obras, montei 2 ou 3 equipes e a gente começou a fazer reforma, construção, peguei uma do zero. E ali eu tive meu segundo fracasso, que eu quebrei. Sério? Teve obra que eu tirei recurso do bolso para finalizar, para não deixar cliente na mão. Mas foi o meu aprendizado. E nesse meio tempo... Pode falar. Nesse que você quebrou, era uma reforma ou uma construção? Era reforma. Uma reforma? Sempre uma reforma, né? E aí você foi... Era casa ou apartamento? Era uma casa, mas era uma casa que se tivesse derrubado e construído, teria sido melhor. Só que eu não tinha visão na época. Você fez um orçamento, você falou, aqui vai dar para ganhar. Fiz orçamento. E assim, tinha coisas boas. Eu já tinha um know-how quando eu peguei essa obra aí. Então, eu não tomei muito prejuízo. Eu vi que a fundação não estava legal, já tinha previsto o financeiro para um reforço, né?
Mas de resto, tudo que podia acontecer de ruim nessa obra aconteceu. Caramba. Foi uma faculdade. Só que aquilo me quebrou. Não foi só financeiramente. Eu traumatizei mesmo. Falei, meu, obra não é para mim. Não é para mim porque eu sou mãe, não é para mim porque eu não tenho recurso, não é para mim porque eu não tenho garra, essa garra que os caras têm de ir pro canteiro, né? E aí aquilo ficou ruim dentro, né? E eu fui trabalhar com fiscalização de obra em alto padrão, aqui em Alphaville. Recebi um convite e falei, acho que dá para prestar esse serviço. Minha empresa começou. E aí eu falei, meu, eu entrava nas obras e como eu estava com aquela dor, eu enxergava fácil que o empreiteiro pequeno, assim, que estava começando no alto padrão, ele se enrolava todo. Eu falava, meu, se esse cara for por esse caminho aqui e tal, ele de repente dá bom. E eu comecei a interagir com esses caras, mas não foi assim, né? Simplesmente entrou e começou. Eu fazia meu papel lá de fiscal, então eu já tinha mais uma barreira, né? Meu, eu já entrava no negativo, porque ninguém quer o fiscal dentro da obra, né? Não. Era muito interessante. Para você ver como que, se sua intenção for boa, você consegue ir. Eu fui fazendo amizade com esses empreiteiros. Eu falava, meu, eu tô para fazer meu papel, mas vou advertir você, você muda isso aí, volta lá, a gente conversa. Cara, não faz mais isso. Aí fui meio que primeiro ajudando eles. E na contrapartida eles me ajudaram também. Então, tipo, eles ofereciam as questões. Eles falavam, meu, eu tô com problema nisso e tal. Não, eu já fiz isso. Se fosse pela engenharia, você ia por esse caminho, em gestão e planejamento. Faz um teste aí, vê se dá bom para você. Se fizesse sentido. E acabou que foi tendo, assim, resultado. Esse bate-papo de obra, esse canteiro todo, assim, foi uma escola para mim. E aí eu precisei fazer mais uma mudança. Falei, meu, vou me transferir. Então eu saí da área de fiscalização e fui para a área de gestão e planejamento de edifícios. Isso aí foi bom por um lado, porque eu já tinha uma carga, né? Mas a sociedade não me fez bem, eu não gostei da forma que fazia gestão e planejamento. E voltei para projetos. Falei, não, deixa eu atuar com projetos que é mais tranquilo, consigo cuidar das crianças, dou uma atenção nessa fase aqui, que é uma prioridade, como a gente conversou, né? Só que aquilo ficou batendo em mim, sabe? Falei, meu, eu vou jogar tudo fora. 58 mil metros quadrados de obra fiscalizada. Imagina quanto canteiro eu entrei. Eu vi desde o pequeno, que estava começando quebrado, até o cara estruturado. Aquele cara que tinha a mesma dificuldade do pequeno, mas ele resolvia. Eu falei, meu, eu vou jogar isso fora, aí é ruim. Falei, eu preciso fazer alguma coisa com isso. E aí nasceu a ideia do método Obras Guiadas, que está aí já na plataforma. Vamos ver se vira. Com certeza vai virar. E ali você... Então você, assim, você viu a dor do cara, né? Vi todas. Você viu a dor do cara e do ali... cara e minha, né? Primeiro a sua, depois quando você foi fiscalizar, aí você começou a ver que a mesma dor que você tinha, outras pessoas tinham também. Exatamente. Então ali você começou a falar, meu, eu posso ajudar nesse sentido. Então, Porque porque a aí experiência. e o papel é diferente. Eu não estou executando, então eu tinha tempo de analisar os caras. Então, assim, analisar o que estava acontecendo no canteiro, analisar financeiramente. Por que o cara está ali fazendo obra de alto padrão com carrinho quebrado? Por que o cara não consegue? Isso é, não coisa, tem isso é muito? muito doido, cara. Isso é muito doido. Por que o cara não consegue fazer dinheiro em casa? O cara, você vai numa casa que custa 20 milhões, né? E aí o cara tá lá com carro que você fala, esse cara não vai chegar em casa com esse carro. É muito doido isso, né? E ele permeia. Ele fica sempre ali. Aí eu falei, mentalidade. Aí outras coisas, assim, eu analisava a parte técnica. Então, para mim é muito fácil analisar a parte técnica. Entrar e falar para ele, cara, isso vai dar ruim. Quantas obras de alto padrão eu não entrei, e de pequeno também, que o hidrossanitário é o que detona tudo depois. Aí eu falava, você gosta de voltar na obra? E essas perguntas que matavam eles, né? Nossa. Não gosto. Eu falei, então se você não gosta de um pós-obra, queridão, você tem que cuidar do encanamento. E é verdade isso. Meu, você põe um encanador aí, o cara não tem experiência nenhuma. Ele veda esse negócio de qualquer jeito, você faz teste, mas você sabe que vai dar ruim. Você já fez ruim. Vamos seguir projeto. Aí dava essas dicas. Aí, isso como fiscal. Então você vê, eu não tinha nenhum... O cara não precisava me ouvir. Ele não tinha nem por que me ouvir, mas dava certo. Ia conscientizando o cara. Isso. E aí essas coisas é que foram me dando coragem para compilar esse negócio no material, sabe? Entendi.
Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o maior erro que você acha que os empreiteiros cometem hoje em dia? Então, tem dois tipos de empreiteiros. Para responder essa pergunta, tem um empreiteiro que já está bom, o cara já está no mercado, está ativo, e ele está na dificuldade. Para entender o erro, tem que entender a dor, né? Ele precisa decolar, então ele vai dar o primeiro passo, o primeiro degrau. É diferente. Esse cara, enquanto ele não entender que ele escala através de pessoas, ele não vai para frente. O erro dele é tentar fazer sozinho. Agora, o pequeno, que é o meu foco, né? Ele é diferente. Ele acha que a mão de obra dele é que conta tudo. Mas ele tem que aprender a vender. Ele tem que ter mentalidade para controlar o financeiro. O pior erro é esse, não ter mentalidade de venda. O cara, para quem não sabe o que é uma mentalidade de venda, é assim, eu não vou lá dar um descontinho pro cliente, eu não vou trabalhar pro meu amigo de graça. Tudo que você faz é produto. Tudo que você faz tem que virar dinheiro. E esse é o erro, o cara não ganha dinheiro para crescer. E Na acaba minha se visão, enrolando. né? Se enrola. E aí entra nessas questões aí. O cara tá sempre num ciclo repetitivo de necessidade, pagando para trabalhar. E você vai ver, ao longo da conversa vai ter muito disso. Com certeza. E o que na sua visão, ele precisa fazer para não aceitar qualquer preço? Ah, vou fazer uma obra Essa é uma dor, e né? cobrar barato. Então, essa é uma dor de todos, né? Você ainda tem Exatamente. essa dor, João? Não, Você teve no começo? muito. Até pouco tempo. É mesmo? Até pouco tempo eu tinha, porque essa pergunta tá ligada à primeira. Isso. Se Todas estão. você não tem uma boa gestão, você fica, você de repente, você sempre precisa de uma nova obra, você sempre precisa de um novo cliente. E se você não tem uma reserva financeira e está muito bem estruturado, você fica no desespero. E aí no desespero, você vai e aceita qualquer preço, porque a obra é muito complexo. O cara você pode dar um orçamento por 50 mil e o outro pode dar um orçamento de 200 mil, de 150 mil. Por que esse cara vai pagar 100 mil para Daniela e não vai pagar 50 mil para o João? Ixi, Então, assim, esse papo vai longe. vai longe. Então, assim, você precisa estar numa zona de conforto para você saber onde você vai entrar, que porta você vai entrar. Senão você vai aceitar qualquer uma, porque você fala, preciso É trabalhar. interessante sua colocação, mas então eu vou responder a pergunta usando o que você falou. E se o cara não tem recurso? Como é que ele faz para sair do orçamento baratinho? Aí, para você entender isso de verdade, você tem que, na verdade, ir um pouquinho mais fundo. Por que ele tem medo? Ele tem medo porque ele não bota fé no taco, sabe? Não é só questão de ele ter recurso para escolher um cliente bom ou captar um cliente bom. Você hoje tem condições de ir para um cliente melhor. Eu não aceito trabalhar baixo. Eu conheço minha mão de obra, eu tenho recurso, eu tenho estrutura, eu já posso escolher um cliente melhor. Agora, o cara que está lá sustentando a família dele, tentando manter a equipe e só pega cliente ruim, porque como que esse cara faz para sair do baratinho? E isso é a virada de chave. Ele tem que, primeiro, ele enxergar o valor que tem, sabe? Para depois tentar vender esse valor para o cliente. A chave é vender o valor para o cliente. Não adianta o cara chegar lá, a gente vai falar mais para frente um pouco sobre levantamento de valor. Mas a chave é mostrar para o cara que você tem valor. Porque não adianta nada você chegar, você sabe, vendas é assim, né? Primeiro eu agrego valor para o cara para ele sentir confiança em mim, para depois eu pedir para ele quanto eu quero, para solucionar o problema dele. O que acontece é que a maioria dos pequenos empreiteiros, esses que estão lá começando no baratinho, eles estão mais preocupados com a concorrência desleal, porque o cara quebra as pernas dele, e com o cliente ruim. Mas ele não está olhando para ele. Cara, o que eu tenho de diferencial? O que eu tenho de valor? O que eu faço bem? Por que as pessoas me procuram? Eu tenho o caso de historinha curta, sabe? De gente que tinha uma mão de obra cinza na parte de alvenaria. Excelente, cara. Você olhava e falava, não acredito que o preço do metro quadrado do cara é esse. Eu quase... Nossa, eu cheguei na obra e falei pra ele, meu irmão, quase que eu tô pegando na sua mão. Tem uma coisa errada aqui. Vamos calcular essa tua obra aí que tá errado, cara. Ele, não, mas é que é assim, o pessoal só paga. Eu falei, não é assim não, cara. É que você já chega na obra de cabeça baixa. Você tem que ver o valor primeiro. Você nunca vai estufar o peito se você não tiver certeza
que realmente você tem para oferecer, entendeu? Então, essa é uma dica boa. O cara antes tem que olhar para ele. Aí sim sair para vender, entendeu? Então, Ele sai do baratinho, João. então assim, o que é, na realidade, é a mentalidade. Ele tem que mudar a mentalidade para ele poder cobrar mais caro, mostrando valor. Sim, mas não é só mentalidade de ficar na teoria, sabe? Ele tem que pôr isso em prática. E sendo bem prático. O mercado está concorrido? Será? Nossa mão de obra está escassa. Sim. Será que você colocar uma vestimenta legal, deixar o seu carro bonitinho, chegar lá no cliente, isso vende por si só? Não vende, cara. Ajuda a vender. O cara tem que sentir que você tem estrutura. Mas, por outro lado, se você não chegar lá e não tiver uma organização na hora de fazer o primeiro levantamento, o cara não bota fé em você. Não. Ele vai olhar e falar, mas esse cara é fachada. Eu não estou falando do cliente que corre atrás de você por preço, não. Estou falando do cara que quer valor. Então, assim, ele começa, na prática, enxergar o valor dele. Falar, não, eu posso estar com a pior roupa, ou meu carro não está muito bom, mas eu vou mostrar para ele que eu resolvo o que ele quer. E esse cara tem valor. E ele vai subindo devagar. Pega as primeiras obras. Se sustenta. É baratinho? É. Mas vai chegar uma hora, cara, que você tem que sair disso. Não pode ser linear, você tem que crescer. Então, aí o cara começa a investir um pouco no conhecimento dele, investir em mentalidade, que é esse bate-papo que a gente está tendo aqui, mas ele também precisa se estruturar para mostrar valor. Não é só mentalidade. Agora sim, eu tenho uma mão de obra legal? A minha equipe está treinadinha? Será que eu dou conta desse trabalho? Porque não adianta você chegar só na imagem, entendeu? E tem muita gente que tem. Tem muita gente que tem. E o cara não sabe cobrar. Não tem o outro. E tem gente que não tem ali a organização de uma aparência, de saber conversar. Isso. E aí acaba, às vezes, tendo uma boa mão de obra, mas não sabe cobrar. É isso mesmo. E as construtoras adoram esse tipo de cara, porque aí ele vai cobrar baratinho. Fala, ele vai começar, não sei se ele vai acabar. Então, ontem eu vi uma frase de um professor e achei interessante. Nós somos um país capitalista, né? E o capitalismo sobe em cima da exploração. Só que se você parar para pensar, antes de gerar o curso, eu fiz uma pesquisa sobre a mão de obra no Brasil. A gente tem um déficit de mão de obra de 88%. E a mão de obra do Brasil é excelente. Ela não é excelente em qualidade. Precisa melhorar. Mas a gente é forte. Brasileiro é porreta, sabe? Uhum. Então, aonde estão essas pessoas? Elas estão desistindo. Se o cara tiver um pouquinho de estrutura... Cara, ganha dinheiro com obra, João? Responde isso. Ganha muito. Cadê a galera da execução? Ele consegue, cara, mas precisa ter um pouco de orientação. Sim, verdade. Mas os empreiteiros, eles sempre acham que a culpa está em quem contrata, no cliente. Por que você acha isso? Na verdade, em dois aspectos, né? Primeiro, nesse que você falou de orçamento. Por que o cara contrata a fulana e paga 100 e não paga 50 para o João? Na hora da captação do cliente, o empreiteiro acha que o cliente é ruim ou o cliente não quer pagar. Então, primeiro, não é que é culpa de um ou culpa do outro, não é. É tudo o jeito que você passa a mensagem. Então, tem essa questão da captação, eu vou depois voltar nela, e tem a questão da comunicação no canteiro. A culpa é do cliente. Será? A culpa é sempre da comunicação, João. Tanto para pegar o cliente no orçamento, quanto desenrolar o assunto com o cliente durante a obra. O cliente pode ter culpa mesmo. Pode ser um cara que está ali de má fé e está querendo jogar coisas para cima de você, ou então está só vindo atrás de preço, quer que você joga lá embaixo. Vou dar um exemplo prático. O cara chama você para fazer um serviço e ele fala aquela frase mortal, né? Quando você cobra só para fazer isso aí? A frase diz o quê? Me dá um preço baratinho que eu quero só esse serviço de você. Uhum. Porque é isso, pá. Só que aí você chega lá e vê que o serviço envolve uma vistoria da tubulação, uma impermeabilização, não é só por um revestimento numa piscina, por exemplo, entendeu? Sim. Então, se você não sabe comunicar para esse cara que tem tudo isso para fazer e tudo isso custa X, ele não vai entender. E ele vai achar que seu preço é caro. Então, não é chegar lá. Muita gente chega
Eu já vi empreiteiro fazendo isso e eu fiquei em silêncio para observar. Eu levei o cara para um orçamento, falei, eu quero que você chegue lá, mas vasculha tudo que você achar que vai entrar de serviço. Ali tá bom, deixa comigo. Falei, não fala nada. Aí ele tá bom. Aí o cara foi, ele, até certo ponto, ele seguiu a orientação. Vasculhou, procurou tudo que tinha, mas chegou uma hora que ele começou a conversar com o cliente, ele estava ensinando o cliente a fazer tudo. Nossa, eles Eu gostam, falei, eles irmão, gostam de falar. não faz isso, Eles cara. gostam de falar. Falei, isso que você tá fazendo é mentoria, sabia? Custa caro. Eu já perdi R$1 milhão numa dessa. Então. 1 milhão, uma hora eu te conto. Foi não, conta pra mim depois. R$1 milhão. Mas, João, então para e pensa. Primeiro, que mensagem você está passando para o cliente? Você tem tempo, né? Segundo, você não enxerga o valor daquilo que você está entregando de graça para ele. Parece que não, mas quantos orçamentos os caras não fazem e o cliente no dia seguinte fecha com outro com a tabela que você montou? A gente já falou disso, né? Então, tipo assim, se você parar para pensar, o foco era o quê? Comunicar com o cara, pegar o levantamento ali e comunicar mais uma coisa para ele. Bichão, eu tenho estrutura, então eu não vou mandar para você um orçamento no WhatsApp. Eu vou pedir para o pessoal montar uma proposta comercial e eu te mando hoje à tarde. Morreu. Entendeu? Quem vai montar? É você, de repente, né? Sim. Mas você vai montar e vai dizer para ele, eu tenho uma estrutura. Porque no futuro é isso que você vai ter. Você vai ter alguém comercial para fazer isso. Começa, não é mentir ou enganar. Você é o cara que vai montar. Mas monta mesmo, sabe? Monta a proposta, porque ali tem uma outra questão, a precificação. Então, eu estou comunicando coisas com o cliente, para voltar na questão da pergunta, né? Durante a obra, mesma coisa. Apareceram coisas aí, aditivos, e o cliente tem que estar por dentro. Não é porque você vai fazendo, você não vai receber depois. Exatamente. Não é porque no levantamento você não identificou, porque estava oculto, que você vai bancar com isso. Ou, minha equipe já está aqui mesmo, eu vou fazer, porque senão não entrego, aí eu não faço medição, não recebo. Não é assim. Então, assim, a culpa, na verdade, não é de nenhum dos dois, é sempre comunicação. Comunicação e estratégia. Estratégia. Para saber chegar e falar, olha, quando eu tenho um problema oculto e esse problema apareceu, o que eu faço com ele agora? Se não tiver uma comunicação entre, olha, aconteceu isso, o que eu faço? Quer que eu faço? É tanto, é X. Mas você já engoliu sapo, João? Ou você sempre comunicou? Muitos. Eu aprendi a comunicar não faz muito tempo também, não. Estava ali fazendo, esses dias mesmo. Pouco tempo atrás eu fiz uma obra de uma clínica. Esse ano. Não, agora, o ano passado, né? 2024. E aí o médico era muito ocupado. Ele demorava para responder. E aí ele colocou uma pessoa lá que era parente dele para poder ir fazendo e tocando a obra, ajudar, certo. Né? Ele falou, ficar olha, no comando. Ela tá aí, o que ela falar, você pode fazer. Ele me deu ok. E ela saiu pedindo, era 10 tomadas, ela pediu 30. Eita. O projeto tinha uma divisória de uma sala, ela pediu para fazer 3. Vamos fazer mais uma parede aqui. Aí eu cheguei nela em determinado momento e falei, olha, como que você quer fazer? Você quer que eu vou fazer no adicional ou eu posso fazer e depois cobrar? eu deixei bem claro para ela. Ela falou, não, pode ficar tranquilo, faz. E não foi nem documentado pelo WhatsApp. Isso foi pessoalmente, mas eu senti muita confiança neles. Certo. E vi que eles tinham condição. E desde o começo, porque tem uma outra questão. Como que foi esse cliente na primeira negociação? É um cara que já ficou querendo negociar, chorar. Sim. Então, assim, é um cara que eu cobrei, eu fiz a proposta, ele falou, ok, faz a obra. Então, eu senti muita confiança e estrutura financeira. E eu fui fazendo. Eu sei que de aditivo deu, tipo, R$50 mil, assim. Uma obra que era, tipo, 200 mil, deu 20% a mais. Mas aí para e pensa. É muita coisa. Então, é 20%, mas assim, num ambiente seguro, né? Um cliente seguro. E quando não é? Não, aí eu não faço. Então. E você pode até também... E até fiz da forma... O correto era eu fazer... Olha, tantos metros de parede. Eu sei que na correria a gente acaba fazendo, mas o certo é parar. Vai acrescentar aqui mais 5 mil. Vai acrescentar aqui mais 10 mil. O correto é fazer isso individual. A cada novo passo, você falar quanto vai custar. Mas eu senti confiança e no final deu certo. Ela deu uma choradinha. Nossa, mas 50 mil? Aí eu fui, chamei ela e falei, olha só...
isso, fez a planilha, tá aqui, aqui. Mas, tá, de ok. certa forma, você estruturou o Estruturei. bate-papo. A comunicação estava ali. Era Sim. uma pessoa de confiança. Mas quando não é, o cara já tem... Ele não precisa... vai te pagar. Cara, e ele precisa... o empreiteiro que E depois que precisa. você acabou a obra, é um relacionamento, assim, é um relacionamento complicado. Porque enquanto você tá ali, você tem uma parada na mão. Naquele momento ali que você entregou a chave pro cara, aí a conversa muda. Ele olha pra conversa você de outra forma. É verdade. É, Acabou o carinho. vira uma outra pessoa, cara. Acabou o carinho. Acabou o carinho. Vira outro ser humano. Então, assim, Mas é trabalho, né, João? Aí, sim. bom, entra na questão da culpa sobre o cliente, ele não achar que tem culpa. A culpa dele é só, então, não fechar essa comunicação. No seu caso e no seu exemplo, é bom porque eu tenho uma confiança. Mesmo que depois mude esse comportamento e tal, você tem uma confiança ali de cavalheiros, né? Agora, e quando o cara não tem? Ele precisa acostumar com isso. Meu, tem que comunicar direito. Muita gente não sabe se comunicar. Não sabe. E aí, isso afeta cliente e afeta a equipe também. Sim. Porque atrapalha tudo. Eu acho que é a estratégia mesmo de comunicação. E quando o empreiteiro ele vai negociar uma obra e fica com medo de perder a obra? Fala, se eu cobrar esse valor, eu vou perder esse orçamento. O que você diria pra esse cara que Deixa tem essa aí. crença? Deixa aí. Deixa. Se o cliente chorar, deixa aí. Não. Existem várias formas de você... Vamos olhar direito, vai. Vamos falar num espectro de quem precisa da grana. Hoje você tem condições de escolher, como a gente falou. Mas eu não tenho, vamos colocar para o pequeno. O cliente está chorando. Meu, ajuda ele. Parcela, vê o que dá para fazer, vê se a obra pode ser feita em partes, entendeu? Faz o que é prioridade, mas não negocia o valor que você acredita que vale seu trabalho. Isso é negociável. Você pode ajudar ele de N formas. Traz aí um apoio aí para mão de obra. Eu já vi gente, fazendo comida para a equipe para o cara não ter que arcar os custos com deslocamento e comer fora e marmita, enfim. Não importa o jeito que você vai ajudar o cliente. Escuta, vê a situação e ajuda ele. Só que não negocie o seu valor. Se você é um cara bom, você sabe qual é a média do mercado. Você sabe o custo que você vai ter, principalmente por causa do custo. Vamos olhar pelo custo. Se você sabe o custo que você vai ter, você fica abaixando o valor, você está trabalhando para ganhar dinheiro ou está correndo atrás do rabo? Então é prejuízo para você. Não vale a pena. Eu deixo ir, entendeu? Solta. Que começou a baixar demais, João. Deixa aí. Tem concorrência desleal para isso. Tem um cara que gosta de prometer para o cliente que ele vai executar direitinho, que ele vai fazer ok, e depois ele dá a mancada e abandona a obra. Deixa para esse cara. O cliente vai aprender. É verdade. Um cara bom, ele tem preço bom. Tem que ter valor. Aí tá toda aquela questão que você falou. Isso. Agora vamos falar um pouco sobre o alto padrão. Alto padrão. Você gosta de trabalhar no alto padrão? Eu gosto. É diferente, assim, qual que é a diferença de um cara que trabalha num popular, no Minha Casa Minha Vida, num classe média, ou trabalhar para um cliente de altíssimo padrão? Qual que seria a diferença? Eu vou aproveitar e passar a bola dessa pergunta para você. Mas é o seguinte, vamos inverter o podcast, então eu vou te apresentar. Bora lá. Gente, o João, ele é o cara que trabalha com obras de alto padrão. Ele já foi do bairro, ele já trabalhou como pequeno empreiteiro e hoje ele atua com alto padrão e ele conecta as pessoas para isso. Então fala para mim, João, eu sei essa resposta, colaboro com ela depois no final, mas me diz você, o que você acha? Qual a diferença do empreiteiro sair do bairro e trabalhar no alto padrão? Eu acho que é justamente aquilo que você falou no início, né? É você gerar valor. Quando você gera um valor e você passa a atender esse cliente ele não está preocupado com o preço. Porém, você tem que estar pronto e preparado para atender aquela responsabilidade, digamos assim. Porque você vai negociar uma obra e você cobrou X e o cliente fala, não, eu pago meio X. Você vai aceitar.
custa 100 mil reais. O cara, faz por 70, faz por 60. Eu acho que já é uma relação ali que o cara fala, olha, a conta não fecha. Você vai ter que... Você não vai colocar um azulejista que cobra R$ 200 o metro quadrado se o cliente te apertou. Você vai colocar um de 100. Sim. E muitas vezes o cliente não tem essa consciência, cara. Talvez você tenha que falar isso para ele. Falar, olha, a conta não fecha. Nós estamos só para seguir um raciocínio para chegar lá no alto padrão. Sim. Quando você cobra por um serviço de alto padrão e o cliente fala, tudo bem, eu vou pagar, você tem que entender que você vai ter que entregar aquilo. Sim. Em momento algum ele questionou sobre valores. Você vai ter que entregar em alto nível. Não sei se você viu que eu postei um story ontem numa casa de alto padrão em Alphaville. Não vi ainda. Domingo de manhã, 9 horas, eu fui lá fazer olhar a obra, na verdade, né? Foi dar um bisu no canteiro. Fui dar um visu, mas não era obra minha. Um amigo me chamou para ir lá. Ele indicou um empreiteiro, um cara multimilionário. O cara foi lá e comprou a casa e falou, olha, reforma a casa toda. O cara cobrou um valor alto e ele pagou pelo aquele valor. E agora o cliente foi lá e, se você visse eu já vi muito. Você ia falar mentira que eu tô vendo isso. Mentira. É mentira, assim. O azulejista lá... Cara, o cara acho que não tinha... Meu Deus. O cara tava usando lá uma serra mármore que era... não tinha... Não sei, acho que ele cortou na mão os azulejos. E o valor da pedra? Cara, pedra eu acho que de R$ 500 o metro quadrado. Você é louco. Cara, eu tô te falando cada coisa, assim, luminária perfil de LED, o cara colocou o box, passava um perfil de LED inteiriço e colocava o box até o teto. Box até o teto em banheiro sem janela. Jesus amado. Eu olhei lá... Será que vai dar ruim? Nossa, e o empreiteiro tava lá. É um papel que eu não gosto de fazer. Eu não gosto de fazer. Porque querendo ou não... O cara é empreiteiro, o cara como eu... teu parceiro ali, né? E aí só que eu não fui por ele. Eu fui pelo cliente. Como se fosse fiscal. E aí eu olhava assim e falava, não é possível. Todos os ar-condicionados de todos os quartos não estavam centralizados. Estava tipo pro lado. Nós estamos falando de uma casa de 5 milhões. O cara não centralizou o ar-condicionado no meio do quarto. Eu falei, não é possível que esse cara é empreiteiro. Nesse padrão. E com projeto? Eu acho que ele não tinha projeto. Foi um retrofit. Foi um retrofit. Então, assim, Mas, assim, são erros de amador. E o cara conseguiu ainda uma obra dessa. E não cobrou barato. Foi quase R$500 mil só de mão de obra. Sem material. Então, ele ganhou dinheiro e ele fez essa obra. Mas pra você ver como todo mundo tem chance, né? esse cara teve uma chance ainda. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Esse cara não vai trabalhar mais. Ele é um golpista. Ele vai poder... Ou ele pode aprender com isso. Não permeia. Ele pode aprender, mas ele não vai ter futuro. E pelo que eu vi na cabeça dele, ele ficava questionando o tempo todo. Não, mas isso por isso por isso. Se ele tivesse reconhecido, eu acho que ele não se conscientizou e ele não vai mudar. Ele vai continuar fazendo esse tipo de trabalho. Mas esse cliente do altíssimo padrão, ele não aceita esse tipo de coisa. Ele até conseguiu chegar lá no final, mas ele vai sair agora. Ele vai sair, o cara vai ter que refazer. Aí o cara... veio pra mim, olha, quanto você cobra pra fazer? Eu falei, cara, eu nem faço. Eu vim aqui pra olhar, pra te ajudar, mas eu não faço. Porque se eu for cobrar, é pra refazer tudo. E aí vai sair bem caro. Eu falei, olha, vai sair caro. E vou te falar, o cara deu a entender que ele queria pagar. Mas eu não queria fazer esse tipo de trabalho. Mas pra você chegar nesse ponto de você falar não, que você não quer fazer, entra todas aquelas questões. Que a gente falou. Que a gente já conversou. Mas tirando isso, o altíssimo padrão é muito bom. E quando você tem uma entrega boa, você consegue cobrar mais caro. E você consegue ter aí uma condição de vida melhor, né? Sim, condição e qualidade, né? Qualidade de vida. Agora, colaborando um pouco com o que você falou. A grande diferença do alto padrão para o pequeno, em execução, é nenhuma. Você pode construir uma casinha pequena que você vai ter os mesmos desafios que você tem numa casa de alto padrão. Horário de equipe, mentalidade da galera ali que está com você na equipe, dificuldade
para pagamento, medição, você vai ter os mesmos problemas. Você, como empreiteiro, você vai enfrentar a mesma coisa: comunicação com o cliente, controle e entrega de material, se isso está no prazo ou não está, se te prejudica ou não está. Vai ter desperdício do tempo, vai ter desperdício de material. Tudo isso você enfrenta do mesmo jeito nas duas. Sim. A diferença é que, assim, a pequena te dá um rendimento, a grande te dá um rendimento muito maior. Sim. Então, é o que você falou. Eu sou um cara que quero entrar no alto padrão. Qual é a maior diferença? O que eu tenho que ter para ir? Qualidade, querido. Porque no alto padrão é como... Nossa, você falou tudo. Não permeia. O cara começa ruim. Se ele não tiver clareza que ele tá ruim, ele não vai melhorar, ele vai minguar. Vai acabar que ele não pega mais cliente, vai se queimar. Porque, de qualquer forma, nos condomínios de alto padrão, as pessoas se comunicam também. Sim. E um vai ver, como que você acha que o cara vai chamar você, vai te ligar? Ele viu uma obra sua, entendeu? Ou alguém comentou. Então, isso acaba que o cara... Ou ele vai trabalhar em outro lugar, enfim. Mas se você quer ir para o alto padrão, você precisa aperfeiçoar. Treinar a equipe, manter o seu pessoal alinhadinho, a execução tem que estar de acordo, equipamento bom. É como você falou, uma peça cara, o cara corta de qualquer jeito. Vai fazer um acabamento lixo. Isso acaba com o valor da construção. É verdade. E como que esse empreiteiro, ele cria valor, ele gera valor logo na primeira visita? Quais as dicas você dá para o empreiteiro? Essa é boa demais. Primeira visita, tanto de alto padrão, quanto comercial, quanto o cara ir para uma obra pequena, ele tem que ter estrutura na hora de fazer o levantamento, João. Não é só a imagem, como a gente falou, sabe? A gente discutiu sobre o cara ter mostrar um valor ali para o cliente, mas a gente não fez um exemplinho na prática. Vamos fazer de repente seja mais claro. Porque assim, você está entrando na obra, como é que você mostra valor para o cara sem mostrar a sua obra para ele? O cliente não te conhece, ele meio que recebeu uma indicação e você está entrando. Vai lá. Cara, quantas vezes eu não falei no áudio do WhatsApp com os caras? Eu falei, não faz isso, meu. Eu vou te ensinar. Esses dias mesmos, conversando com um colega nosso do Elite, eu falei para ele, fulano, tu vai lá na obra, então presta atenção como você vai fazer o levantamento, eu vou te ensinar. Você vai compartimentar esse negócio, era uma obra grande de hospital. Então eu fiz uma conversa um pouco mais robusta. Mas o cara é pequeno, tá ali. Vai fazer uma obra de reforma. Você tem que documentar tudo. O cliente está ali falando com você e você está documentando. O seu tempo dentro do levantamento, da primeira visita, é documentar. Escuta. A maioria deles não escutam. O cliente falou, ele já dispara logo o que ele vai fazer ali, como que ele vai fazer. Escuta o cliente. Sabe? Assimila o que ele quer. Lê o cliente. Às vezes, a mulher, por exemplo, ela dá uma voltinha, né? Ela não se comunica diretamente. Ela dá uma voltinha. Não estou generalizando, mas a maioria das mulheres assim, eu gostaria disso e tal. Entenda o que ela quer. Escuta ali. E depois, sim, vou fazer tal coisa. Posso sugerir alguma coisa? Dá para fazer isso, isso, isso. Vai ficar muito melhor. É como você falou do box. Isso lá no teto. O cara nem tem noção do que vai acontecer no pós-obra dele. Não. Se esse box ficar até lá em cima. Então, parando para pensar, eu tô ali, eu já tô ajudando ela. Eu não tô gastando tempo, eu não tô ensinando como faz. Eu já solucionei algumas coisas. Cara, se você fizer isso, dá. Se quiser, a nossa equipe dá conta. Só que eu tô vendo aqui que você tem um espaço que dá para fazer X coisas. Pode ser uma opção. Quer que eu coloque isso na proposta? Não é pra você ficar ensinando o cara, dá pra fazer aquilo e tal. Ali ele já vai ver, ele tem visão. O cara já chegou chegando. Tá com uma apresentação legal. Sabe conversar. Tem uma postura. E ele não é fraco no valor, porque ele falou que não vai me passar isso agora. Ele vai pensar, vai precificar. E aí depois vai me mandar a proposta comercial. Isso reflete valor pro cara. Se você quiser mostrar valor de execução, Instagram. Quanto custa abrir um Instagram? Nada. Começa a tirar foto das suas obras. É marketing. Mostra valor assim. Eu vou te mandar umas obras que a gente fez. É a primeira coisa que a gente faz. Você não faz isso? Você não entra no canteiro? Eu tenho uma situação parecida com a sua. Tem uma obra aqui. Olha aqui, O cara já se identifica na hora. Pronto. Fala, é isso que eu preciso. Ele vai falar, esse cara é punk, ele faz mesmo. E outra, é verdadeiro. A obra é dele.
Eu não fico só aqui, ó, na lábia. Ninguém mostra valor de lábia. O cara tem que ter atitude de valor. Sim. E assim eu acho que a melhor forma, né, você ser verdadeiro, saber vender o peixe, vender o jabá, como você disse, correr atrás é você chegar e mostrar o que você realmente sabe fazer. Então, se é bom em alguma especialidade, foca mais naquilo na hora de conversar com o cliente, entendeu? Verdade. E o empreiteiro, tem alguns que falam assim, mas eu sou bom de trabalho, eu sou bom de serviço, eu tenho minha obra, eu tenho minha mão de obra, é aqueles cara bruto, né? Né? Os ponta firme. O que você acha que você falaria pra esse cara, assim, pra mudar ele? Falar, meu, não é bem por aí o caminho. Não é só a mão de obra? Não é só isso. Não é só qualidade de execução? Isso é importante. É importante. Então, já passei cada coisa legal com isso. Se eu falar para você que eu sou uma ótima engenheira de cálculo, isso tudo me sustenta? Sabe o que vai acontecer? Você vai me contratar para fazer cálculo para você e vai me pagar um salário. E se eu falar para você que eu sou uma engenheira de cálculo, que faço produto digital disso e vendo na internet? Eu estou ganhando outro valor. Sim. E se eu falar para você que eu fiz esses 2 produtos e não vendi nada, ganhei dinheiro? Não ganhei nada. Então, assim, ganhei o salário ainda. Se o cara não sabe vender, estruturar a empresa dele e deixar ela rica antes de deixar a casa dele rica ou coisa e tal, ele não cresce. Entendeu? Ele é bom. A execução dele maravilhosa. Quantos construtores você tem, ou gente que é mão de obra mesmo, oficial, que o cara tem uma mão de obra de excelência, mas é aquele cara que você olha e fala, esse cara não vai sair disso. É o cara que não pensa em vender, entendeu, João? Ele vai ficar sempre prestando um serviço. Agora, Dani, eu não abro mão. Eu sou um bom executor, então eu tenho que deixar de ser executor para ganhar dinheiro com a minha maestria aqui, para ir vender? Aí eu vou falar para você, meu irmão, se Deus te deu esse dom, você tem que semear. Treine equipe, ensine essa galera, amplie o seu serviço e escala o degrau. É verdade. Não é só mão de obra que dá dinheiro. Eu tenho uma mão de obra de excelência. E o oposto também acontece. Não adianta nada você ser um cara bom de venda e executar ruim também. Sim. Você pode ser um cara bom de venda, mas contratar um cara bom de execução. É esse cara de ontem. Isso, mas o nosso foco é fazer o empreiteiro ter resultado. Então, esse cara que é bom de mão de obra, precisa crescer, esse é o caminho que ele vai fazer. Ele vai ter que escalar, vai ter que confiar. Mas tem uma questão que acontece. Num dos estudos que eu fiz para definir para quem que eu ia falar no mercado, que era o que me incomodava, era a galera de mão de obra ficar sempre para baixo, sabe? Assim, a culpa é sempre do empreiteiro. Se você for numa grande construtora, toda a conversa morre na ponta da lança, que é a mão de obra. Não foi o projeto que estava ruim, ou então... É uma série de fatores, mas sempre morre a culpa em quem executou ruim. Que nem você falou, o cara não centralizou o ar-condicionado. Tinha projeto? Teve um acompanhamento de um arquiteto para falar, cara, ou um engenheiro, né? Eu calculei, o ar-condicionado tem que sair desse ponto. Sabe? Não é sempre culpa do empreiteiro, só que a culpa sempre morre lá na ponta. Sim. Entendeu? Então, perdi o fio da meada. Qual que era a pergunta? A pergunta, eu tava falando sobre... O cara da execução. É. Isso. Então, não é só o cara executar bem. Se você é a ponta da lança, melhora isso. Você quer virar empreiteiro? Você é bom de execução e quer virar um empreiteiro? Então, você tem que aprender sobre negócio, venda, como treinar a sua equipe. Aí sim, dá o primeiro passo. Eu já tenho um carinha bom aqui. Isso é muito comum. Eu tenho um carinha bom me ajudando aqui e tal. Eu queria pegar elétrica, por exemplo, que é mais obra limpa, né? Tipo, tô com um carinha bom aqui, queria pegar uma obra maior. Tal. Vai atrás. É na obra que o cara vai moer. Não espera, não. Vai captar. Só que assim, você vai gastar mais energia comunicando com esse cara. Não é assim, joga ele lá e deixa ele se virar. Pega a sua maestria e vai passando para esse cara. Sentiu que ele tá bom? Ele é de confiança? Ele tem moral com você? Aí vamos pro outro. Você divide obra comigo? Não é assim que acontece? Exatamente. Quando você vai procurar um cara para trabalhar com você, você vai pela maestria na execução ou no cara que você confia?
e você acha que pode deixar ele bom? Eu gosto de investir. Gosto de investir. Então, assim, são várias situações, mas hoje em dia, como a gente fala assim, está escasso, né, a mão de obra. Sim. Quando aparece um cara bom, eu invisto nele e falo, meu, você tem vontade? Você É quer isso. crescer? Então vem. E mantenho, né? E mantenho. Isso. Quando aparece um, vou mantendo. E Senão, quem tá escalando, ele ou você? quem tá escalando? É você. Sim. Quem tá crescendo é Ah, você. sim, Ele sim. tá aprendendo. Sim. Para ele é fase de execução. Para você é empreita. Então é aí. Esse é o segredo. Verdade. Entendeu? E você é o bom. Então, tipo, meu, se eu sou bom nisso, eu vou trazer esse cara comigo. Então você sempre vai atrás você da vai moral. atrair também, você vai atrair. Aí entra tudo aquela questão de posicionamento, você vai atraindo não só cliente, como mão de obra, Isso. né? Você acaba sendo ali um, um elo de atração e de ligação de pessoas. Sim. Agora, eu gostaria que você contasse assim, tem algum caso assim que te marcou de um empreiteiro que você falou assim, você ajudou esse cara e ele mudou e ele teve resultado? Tem algum? Tem um. Tem um que, na verdade, eu não sei se eu ajudei ele mais do que ele me ajudou. Ele foi meu resgate, assim. É ele que me deu coragem para compilar o material. Uma pessoa extremamente simples. João Carvalho é o nome dele, posso falar, ele me autoriza. O cara ele era executor de mão de obra de qualidade, cinza também, que eu gostava muito da parte cinza, o acabamento é bacana, mas não tem acabamento bom se a parte cinza não estiver em ordem, entendeu? Então eu ia muito nesse foco. Eu conheci esse cara na vida pessoal, a gente estava fazendo uma aula de dança. Sério? Aí ele virou para mim e falou assim, você é engenheira, né? Eu falei, sou, João. Ele falou assim, pô, eu vi lá seu Instagram. Falei, que legal, cara. Pô, entrou, seguiu? Ele, não, tô seguindo. Mas você fala umas coisas, cara, eu fiquei pensando, você não quer dar um pulo lá na minha obra pra você ver a minha mão de obra? Falei, claro, vamos lá. E combinei com ele, fazendo obra em Cajamar. Então, da minha casa pra lá era 10, 15 minutos, né? Aí, dei um pulo lá. Cara, eu cheguei na obra, ele tava começando. E eu já de cara vi uma falha ali no... Eu falei, mano, eu vou chegar falando pro cara, né? Tipo, ó, você vai dar ruim nesse muro aí, né? Eu pensando, vou me conter. Aí ele fez o convite, ele falou assim, você não quer me dar umas dicas? E pode ficar à vontade, você falou que queria uma obra para você acompanhar e tal. Você não quer usar a minha obra para isso? Eu falei, vamos embora. E aí eu tinha comentado, né? Que eu estava fazendo um material desse, aí ele, então vamos. Eu comecei a acompanhar a obra dele. Eu ia 2, 3 vezes por semana e ficava 1 hora na obra antes dele pegar no batente mesmo com a turma. Então a gente discutia o que tinha ali e no meio pro dia, pra semana. Casa? Ele estava construindo um prédio comercial pequeno, 3 andares. Mas tinha seu desafio. O solo não era bom, tinha um monte de coisa. O projeto não era bom. E não tinha hidrossanitário, não tinha elétrica no projeto, tudo da mente dele. E aí eu já fui começando a falar para ele, que equipe você vai entrar? Aí ele, vou entrar com 3 caras e vou contratar X equipamento e vou fazer essas etapas agora. Aí já começou a cair por terra muita coisa. Quem vai pagar esse equipamento? Aí ele, não, como eu estou fazendo, eu falei, não. Se não está na sua proposta, comunicação, chama o cliente. Cara, para executar isso no prazo, tal, preciso de tal equipamento. Equipamento não é você que paga. Não estou falando de maquita. Entendeu? Eu estou falando de coisas que vão dar impacto. Ele, não, mas eu passei para o cliente. Falei, passou, mas não passou tudo. E no fim da conta lá, isso aí, ó, é o preço do mercado. Entendeu? Dos seus filhos. Ou dos caras aí que estão com você. Putz, é verdade. Aí ele começou... O João, ele é simples. Meu, ele é tão simples que ele, né, aquele carinha que você olha e fala assim, não constrói nada. Você não tem noção das casas que ele constrói. Sério? Aí eu comecei a falar, João, sempre fotografa, sempre fortalece seu marketing. Ele me contou histórias absurdas de colegas de profissão, né, engenheiros e arquitetos que vinham no dia da medição para receber a parte deles pela indicação. E eu achava isso um terror, né? Mas tudo bem. Cada mercado funciona de uma forma, né? Sim. E aí eu falei para ele, então, você tem que sair desse tipo de coisa, desse costume.
Começa a melhorar o seu cálculo no custo. Ensinei ele a calcular o custo das coisas para ele ter noção. Cara, e agora você tem um custo, né? Sei lá, você vai ter quanto de custo? 30 mil com isso? Joga lá a sua porcentagem de lucro e aí sim, é proposta para o cliente. Aí ele, puxa, não sei o que eu falei. Você percebe que quando você dá um desconto para o cliente, você está dando um desconto do custo que vai sair do seu bolso e do lucro que você não vai receber. Aí ele foi mudando, foi mudando. Ele estava com um predinho comercial quando eu conheci ele e ele tinha feito algumas casas, não um alto padrão. E no alto padrão ele só trabalhou como executor para alguém. Hoje, o João só executa as obras dele de alto padrão. Ele tem obras simultâneas, ele tem equipe grande, ele entrega por completo o acabamento, entendeu? Então, para mim, ele é um caso de sucesso. Porque tudo que ele aplicou eu consegui validar. E me resgatou, porque aquele medo que eu tinha do eu não sou para obras, foi com o João que eu quebrei isso, entendeu? Entendi. Então, para mim, é o mais impactante. Porque você é um cara que já estava no jogo ali e precisava de ajustes, né? Então, eu falo que é o casamento perfeito, porque o João era mão de obra e eu era o planejamento. Se você é execução 100%, você não tem tempo de planejamento, você tem que ter alguém que planeja. Ou aprender pelo menos como que você faz a gestão e planejamento da obra. É muito difícil um empreiteiro que está preocupado com a execução montar um cronograma. É muito difícil esse cara ficar controlando a atividade de equipe em obra. Ele vai sempre para casa com a cabeça cheia e volta mais cheia ainda. E é onde acaba com a qualidade de vida dele. Não tem tempo de raciocinar, Exatamente. não tem tempo de comer, É isso. Se você quer crescer também, isso é para colaborar com a outra questão. Planejamento. Então juntou assim, a gente foi tipo deu uma junção perfeita. E ele desenrolou depois. Tá. Nem se vê mais o João. Agora só na capa da Forbes. Só. Bom, vamos lá. Agora, me fala um pouco sobre a comunidade. Qual que é a importância, né? Você criou uma comunidade, né? Chama Guerreiros, Tá é criando, isso? tá criando. Está Todo o meu iniciando. produto ainda tá saindo iniciando, agora, né? A criança tá iniciando. brotando. Tá na mente, agora colocou no papel, depois agora colocou no Isso. digital. E você tá criando essa comunidade. Já tem nome? Já. Guerreiros. Esse é o nome. Tá no Facebook. Ainda não tá ativo porque eu acho que para gerar uma conversa tem que ter um pontapé inicial. E o material de conteúdo tá todo sendo carregado agora, né? Mas eu fiz isso em forma de teste lá atrás, na época que eu estava nas obras. O que eu fazia? Eu fiscalizava e eu adicionava os empreiteiros numa linha de transmissão. Então, ao invés de montar um grupo em que eles pudessem bater papo, eu achava a dor na obra, mandava uma foto e comentava em cima. Aí eu tinha o feedback dos caras. Aí já respondia, isso, aquilo. Só que eu acho assim, é uma outra questão que eu vou passar a bola para você. Só que eu fiz esse teste e depois montei grupos. E eu via a interação deles nos grupos. E eu via também a não interação. Por que os caras não interagiam? E aí eu deixo você falar um pouquinho da importância de comunidade, porque eu acho que o Conecta Constru, eu vivo isso com você lá no Elite e tal, ele tem uma importância muito grande de um fortalecer o outro. Essa, para mim, é a maior importância. Mas eu acho que você pode colaborar muito mais com a resposta do que eu. Diz para mim hoje, você que é um cara que está aí conectando todo mundo, qual é a importância para eles disso? Eu acho que, assim, eu vivi muito tempo nas obras sozinho. Eu vivia sozinho, né? Eu tava ali tocando as obras, eu encontrava muitas vezes alguns empreiteiros nos grandes centros ali de compra de material. Na Casa de Gesso, na Leroy, eu ia lá, você via lá a galera comprando material. Só que eu estava desconectado, né? E às vezes eu tinha uma dor que eu ficava pensando, ninguém pra confiar, né? Deve ter várias pessoas com essa mesma dor, mas eu não sei por onde ter esse centro de apoio. Isso. Então foi ali que eu tive a ideia. Falei, cara, eu vou criar essa comunidade para as pessoas olharem para o lado e falar, meu, eu não tô sozinho, tem um monte de gente aqui. É isso. Tem um monte de gente no mesmo caminho que eu e tá do meu lado e tá em todo canto e eu não sei quem é.
Então, foi quando eu criei o Conecta Constru para realmente conectar, né, a galera. Não só isso, como, por exemplo, o empreiteiro que precisa do arquiteto, o engenheiro que precisa de um prestador de serviço, de um fornecedor de material. Então, a gente vem conectando aí a galera e o movimento só vem crescendo, né? Só vem crescendo cada dia que passa. E E a você acha gente que vai eles pro Brasil. tiveram melhor, alguns deles? Eles falam pra você? Essa conexão ajudou em alguma coisa? Muito, né? Eu vejo muitas pessoas tendo resultado, falando, cara, conheci fulano lá e fechei uma obra, fechei uma empresa, abri uma empresa junto. A gente tá com vários projetos, então acho que isso é algo que realmente Colaborou. colaborou e você olha e fala, cara, é isso aí que eu planejei e deu certo. É um negócio doido, né? Muito É, doido. não é doido, a palavra em si fala, né? Comunidade. Eu acho que, sei lá, não sei você, mas eu quando estava executando as primeiras obras, eu sentia muita falta de ter um mentor, sabe? E mentor que eu falo não é um cara expert que manja tudo, é alguém que já passou. O cara passou um trem e me fala aí, o que eu faço? Vira e mexe, esse WhatsApp funciona para isso. Eu pego conexão com aqueles caras que estão executando e, meu, eu tô aqui com um problema assim, 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 o que você faria? Lembra o dia da escadinha lá? E que a gente falou depois de projeto, num dos nossos encontros? Eu falei, João, tem um cara me perguntando sobre trabalhar com projeto ou não. Para mim, eu sou engenheira, né? Eu já sei o impacto que vai dar trabalhar sem projeto. Mas, de repente, o cara tá precisando pegar a obra. Ele vai trabalhar sem projeto? Não é o caminho certo. Mas que problemas ele pode ter? Ele precisa enxergar isso. Aí eu perguntei para você, o que você faria? Como que é a sua visão? Por quê? Sua visão de empreiteiro. E aí você deu a resposta, não, sem projeto é zica. Vai dar problema, entendeu? Então, aí é que tá. Se eu tô numa comunidade, eu posso conversar sobre tudo. Se eu tô dentro de uma comunidade, eu sei que aquelas pessoas vieram pelo mesmo propósito. Então eu posso, não vou abrir valor, né? Mas eu posso trocar uma ideia. Cara, você acha que isso tá bom, tá ruim? Tô pensando em cobrar essa faixa. Essa conversa, João, vale muito. E quando você tá quebrado e tem alguém que passou a mesma coisa e tá ali te levantando? Isso vale demais. Verdade. É um Entendeu? apoio, né? Um apoio. Você Apoio. tá ali, vai ter aquele dia que você vai tá um pouco desanimado, né? Existe várias Não vê questões, saída. vários problemas, você não vê uma saída. Então você tem ali uma pessoa que fala, meu, já passei por isso aqui, cara, relaxa, vai dar tudo certo. É isso. E ali você fala, meu, às vezes você só precisa de uma palavra, né? É isso. Comunidade é isso. Quantas vezes em grupo de mentoria de gestão e planejamento, eu não recebia ligação assim, pô, de madrugada já recebi. Dani, pode falar um pouquinho, que amanhã eu tenho obra e tal? Eu falei, posso, abria lá uma chamadinha, a gente conversava. Não sei mais o que fazer, meu. Fulano abandonou, o muro caiu, tá chovendo. Não sei. Sabe a pessoa no estado de desespero mesmo, assim? Coisa grande, cara, de recurso financeiro. Aí, ó, primeiro lugar, vamos lá. Já caiu um muro comigo. Muito grande. Eu tava na fiscalização e o muro do condomínio caiu. Ele Sério? desmoronou. Nossa, Fundo de casa de alto padrão, imagina. caramba. E o desespero? Você não viu que ia cair o muro? Nossa. E a fiscalização era Vai pra cima nossa. de você. Então é assim, na verdade tinha um levantamento, tinha um histórico, tudo isso. O muro caiu, o que eu vou fazer? Aí eu falei pra pessoa, fulano, em primeiro lugar, respira fundo. Você é engenheira. Eu não vou bater na sua cara para lembrar isso de você. Você sabe que solo se comporta de tal forma. Vamos primeiro segurar essa água e aí começar a pensar em estrutura. Calma. Aí, orçamento para ver quanto custa isso e ver o que você vai fazer. Amiga, tem dinheiro para tudo nessa vida. Só não tem jeito para morte. Falei financiamento, calma, dá-se um jeito. Você não vai perder o braço aí, não. Aí ela foi acalmando, acalmando e... Puxa, pior que rolou. Aí passou. É uma comunidade, entendeu? É pra... Quantas vezes eu não liguei pra empreiteiro, desesperada, que negócio... Meu Deus, eu nunca vi esse negócio aqui. Cara, já viu isso? Aí o cara, já sei onde é. Vai lá, sobe no barrilete, faz assim, assim, tá bom. Aí acontecia. É comunidade, João. Sim. É um apoio, né? É um Realmente isso vem para agregar, né? E Sim. você faz parte hoje da nossa comunidade, né? Você está Sim. no Elite, você
consegue ver, né, pessoas ali com o mesmo objetivo, né? Com a mesma mentalidade, com a E mesma garra, né? garra, vontade. Então, as coisas vão acabar Garra. dando certo. Agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os empreiteiros que estão começando ou que tá no caminho e quer sair, né, da situação que está, não está feliz, não está contente, Quer quer melhorar. prosperar, quer melhorar. O que você diria para essa galera? Cara, eu diria as mesmas coisas que eu ouvi e aprendi, sabe? A gente sempre tira de algum lugar. Em primeiro, né? Dá uma olhada para onde você tá ruim. Mas não fica muito tempo, não. Dá uma olhada para onde tá dando ruim. Porque as coisas se repetem. E eu vejo muito que... E olha pro lado também. Porque seu colega lá também tá passando a mesma coisa. Por isso que também tem a importância da comunidade. Olha pro erro. Vê se ele é grande demais para você hoje. Se ele for, deixa ele um pouco de lado e vai nos pequenos que podem te dar resultado. Se eu trabalho com gesso, eu vou focar em gesso. Depois eu vou ampliar para empreita. Eu consigo até onde? Meu braço vai até onde hoje? Então, vai ser verdadeiro com você. Meu erro é esse, eu vou melhorar isso. Não precisa gastar muito tempo melhorando. Já começa a sua atitude de melhora no dia seguinte. Eu já não quero mais a minha obra desorganizada. Eu não quero uma equipe solta. Eu vou amarrar essa equipe na comunicação. Eu não quero mais pegar um cliente ruim que fica no meu pé aqui enchendo, né, a minha pitanga aqui, para falar o português claro, e o cara não paga. Então começa já a trazer, ler o cliente para ver se aquele cara vai ser assim. Não gasta energia nem tempo em coisa que não dá resultado. Começa a usar o seu tempo. Fecha as torneiras. Eu já ouvi isso. Fecha as torneiras para o que não te dá retorno financeiro. E começa a focar no que dá. Primeiro, só para você ter fôlego, para sobreviver. Depois é o seguinte, aonde vai me dar dinheiro? Você já me deu várias dicas de aonde o meu produto pode melhorar. Você já me falou isso. Hoje a gente conversou sobre isso. Eu tenho que gastar energia nisso. Se eu ficar gastando energia em fazer outra coisa, eu não vou para frente. Então, essa é uma primeira dica. Vou melhorar, vou olhar para os meus erros, vou melhorar e vou gastar energia no lugar certo. Eu ser bonzinho e ficar ajudando Deus e o mundo, eu estou privando a minha família de ter uma condição melhor. Uma outra coisa. O executor, o cara que está construindo e quer ser empreiteiro, ele tem que ter uma veia de negócio. Se ele não tem, ele tem que criar tônus nisso aí, tem que criar força. Então, não é que, não, eu sou um bom executor, nunca vou ser um cara de negócio, não sei vender. Aprende, bichão. Todo mundo aprende. Tem gente que tem medo de vender por medo do que vão achar ou porque tem uma crença de que não pode ter dinheiro, que o dinheiro é ruim. Não é. Você sendo próspero, você é próspero para outros. Para quantas pessoas hoje, João, dentro do Conecta, você é próspero? Entendeu? Quanta gente você não está trazendo para dentro da sua obra porque você se tornou próspero? Se você estivesse lá no bairro, lá onde você morava antes, você ia conseguir ajudar tudo isso de gente? Não, jamais. Não. Então, isso tem que acontecer. Para você ser próspero, você precisa mudar a mentalidade de escassez. E uma última que eu diria, assim... Eu tenho tantas que tem que selecionar, mas eu acho que você só escala se você estiver instruído. Então, vai se instruir. Em todos os sentidos. Instrução de comportamento, como que você se comporta com a equipe, como você se comporta com o cliente, como que você faz a execução dentro da obra e como você planeja e faz gestão lá dentro. É instrução isso. Por quê? Vamos falar sobre lucratividade, por exemplo. O cara quer crescer, ele vai ter que ir no dinheiro. Não adianta, sem recurso você não vai. Então, como é que eu tenho recurso? Primeiro, enxerga custo. Eu não sei enxergar. Com quantas pessoas eu não falo durante o dia sobre precificação? Aprende a precificar. Precificar é você enxergar custo. Pô, se uma obra, sei lá, custa 500 mil e o custo vai ser 200, eu vou ter 300 de lucro? É hipotético, tá? Não acontece isso, né? Mas se eu diminuir o custo, meu lucro não aumenta? A obra continua custando 500 mil. Então, o cara tem que aprender isso. Ele tem que enxergar custo. E, às vezes, nessa fase de precificação, ele mata rápido. Não pode matar rápido na precificação.
Faz uma lista bem feita da tarefa que você vai ter que executar. Falando de empreita mesmo. Vai lá, é uma construção do zero, pega o projeto, debruça sobre o projeto. Aprende a ler projeto. Liga aí para os teus colegas engenheiros e arquitetos, fala, cara, eu quero entender. Se o cara está na obra e é arquiteto que vai trabalhar com você, suga a mente do cara. Eu quero entender o que você vai fazer aqui. Não, aqui é tal. Manda uma foto para mim, para eu entender como que isso fica. E aí você vai olhar, não, precisa de instalação XYZ. Lista. Vai dar aditivo, já está dentro da obra no canteiro? Lista. Aprende que é o seguinte, tudo que você está fazendo na obra é custo para você. Tudo é mão de obra. Tudo é dinheiro. E aí, sim. Aí você pode falar assim, não, mas está voltada só para dinheiro e tal. Não. É que você só vai crescer se você tiver recurso. E o resto você vai moldando. Eu queria ajudar as pessoas. Coloca lá na sua equipe a galera que você quer ajudar. Não tem muita opção? Treina. Entendeu? Mas esse cara precisa ter essas 3 coisas. Senão, na minha opinião, ele não consegue ter resultado. Eu não tenho dúvidas que se ele colocar em prática isso, ele vai ter resultado. Requer disciplina, né? Força de vontade e ir pra cima que as coisas acabam acontecendo. Aconteceu já casos semelhantes assim, de pessoas que implantaram. Eu tenho um colega que fez... Ele contratou uma grande equipe de governança para ele ter uma fábrica de vidros, né? Contratou uma grande equipe de governança para deixar a empresa dele forte, entre aspas, e poder rodar melhor e ele ter mais lucro. Por que o cara não conseguiu? Na verdade, na minha opinião, ele consegue. Ele não teve tempo hábil. Foi muito curto o tempo que a equipe de governança usou com ele, na minha opinião. Eles implantaram tudo de uma vez. Não é assim. No canteiro de obra, você implanta uma coisa de cada vez. No projeto é assim também. Você implanta uma melhoria de cada vez. Você hoje é o João e tem a sua empresa de construção, você implantou tudo de uma vez? Você mudou da noite para o dia? Não, em um ano você né? virou o João? Exato. Respeita e confia no processo. Pega o que está doendo mais, olha para esse erro e fala, hoje eu ataco esse. Entra lá na primeira dica. E aí começa a ir fazendo um pouco de cada vez. Não tem como. Se você está produzindo, você está fazendo as obras e está melhorando, você só tem um lugar para chegar a sucesso. Entendeu? Não tem como dar errado. Bom, então a gente teve aí hoje uma aula, né? Eu também tive aula aqui. A gente teve uma aula aqui, a gente aprende, né? Eu fico aqui ouvindo e minha cabeça... Você aprendeu, fica... João? Achei que você já estava por dentro de tudo. Aprendi. Hoje eu aprendi. É uma questão realmente de processo, né? De organização. Sim. E de execução, criar valor. Sim. Mas é aquilo que você falou. Não adianta ter uma mão de obra boa, não saber precificar. Isso. Não adianta também você saber precificar e não ter uma... Sim, uma coisa colabora com a outra. E tá tudo ligado, né? Totalmente ligado, né? Então, quando você encaixa essas duas... Sim. Uma engrenagem, encaixou os dois, não tem como dar errado. E uma outra questão que você falou que é importante. A mão de obra não está escasso? Tá escasso. Se as pessoas falam tanto que está escasso e você tem ela, por que você vai cobrar barato? E não é só isso. Ser bom e cobrar bem. Exatamente. Ser bom e cobrar bem. Saberem, você tem que entregar, cobrar bem e entregar bem. É isso. Fez porque isso, aí você permeia. É sucesso. Tem gente saindo para trabalhar lá fora. Por quê? Porque fora do Brasil, você fala. Uhum. Porque lá dizem que pagam bem. Não é só isso. Lá a engenharia funciona. Então, assim, o cara tem que ter horas e horas de maestria para poder tirar a licença dele. Aqui não tem, né? Então, assim, qualquer um aqui pode executar mão de obra. Lá, não. Então, o cara fica bom pra caramba lá e volta aqui cobrando caro e salgado. Então, o que o cara fez? Ele só foi enxergar valor. Entendeu? Ele trabalhou horas e horas para tirar uma licença que o cara aqui também está trabalhando horas e horas e está aprendendo. Quem é bom tá maestro. É só aproveitar dessa escassez. Montar a equipe, subir. Conversei, acho que semana passada, com um pedreirinho muito bom. E eu perguntei pro cara, falei, cara, mas você tá tanto tempo no mercado, você não fez dinheiro? Aí ele falou assim pra mim, a patroa lá em casa... 10 filhos.
Não, a patroa não quer vender o terreno pra gente construir e tal, porque tem outros terrenos. Eu falei, então, dinheiro parado, irmão. Você tem que fazer esse negócio girar. Não entende de investimento, não entende de crescimento financeiro. Precisa ter instrução, vai sempre crescendo. Isso é em todo mercado, né? Todo mercado, qualquer mercado. E na construção de civil não é diferente. É. E para quem quer aprender, João, manda o pessoal lá para Obras Guiadas. Obras guiadas. Então, @Obras Guiadas. então lá vai ser o Instagram. Do Sim. Instagram você vai ter um link onde as Na pessoas vão poder comprar ou simplesmente falar com você ali no direct ali. Pode também, E tranquilo. você vai direcionando Isso. a melhor forma de eles poderem adquirir. Sim, o link, as páginas já estão no ar, tá? Mas já tem um link direto para Hotmart. Se a pessoa já quiser começar a estudar, é facinho. Essa era uma coisa também que me incomodava muito. Eu falava, conversei com algumas pessoas do digital, falei, a minha galera é de obra. Vai valer a pena fazer isso no digital? Aí eles me disseram, depende da comunicação que você vai fazer. É simples? Se for simples, vai. Eu falei, é simples. Eu não quero o cara estudando horas para aplicar qualquer coisa no canteiro. Ele tem que fazer uma aula e aplicar amanhã. Ele tem que fazer outra aula e aplicar amanhã. Ele assiste do celular. Entendeu? Então não tem tempo ruim. Na condução, o cara fica lá 1 hora Vendi no meu ônibus, jabá no aqui, trem. você viu? O cara fica 1 hora no trem, em vez de você ficar vendo, Isso aí. em vez de você ficar vendo TikTok, cara, entra lá no Obras Guiadas Ótimo. e aprende, cara. Obras Guiadas, @. É. Então é isso. Gostaria de agradecer. né? Eu que agradeço. A gente falou aqui durante 1 hora e pouquinho. E é um papo que a gente tá acostumado no dia a dia, né? Então a gente Sim. acaba E quem não gosta, aprende a gostar, né? aprende a gostar, né? É. Porque obra é algo que realmente contagia. Dinâmico. Eu gosto. Eu também gosto. Se eu ficar um Se pouco, deixar, nós vamos ficar 3 se eu horas ficar um aqui. tempinho sem ir na obra, já começa a me dar ansiedade. É. Tenho que estar na obra. Tem gente que cura com remédio, né? Você vai pro canteiro. Eu curo no canteiro de obra, brigando com Ô, os essa caras. dica eu nunca dei, hein? Fica lá 12 horinhas lá, que qualquer depressão e É isso ansiedade vai te curar. Porque você não Verdade. vai ter nem tempo de pensar em outra coisa. É só Verdade, problema né? que você vai resolvendo e o tempo passa. Né? Não, mas é bom, João. Pô, É, tem que ensinar essa galera aí pro canteiro mesmo. tem que Tem que ensinar. puxar. Estejam lá. Então, gostaria de agradecer mais uma vez. Nós vamos deixar todos os links aqui embaixo. Quem quiser legal. acompanhar. E quem quiser seguir lá, Obras Guiadas no Instagram. Fala com a Dani lá que ela Pode chamar. vai poder dar uma atenção pra você. Show Beleza? de bola. Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima.